Há vários séculos, em toda parte do mundo, as mulheres lutam por oportunidades de participar de forma integral da vida política, econômica e cultural de seus países. No Brasil, a subordinação ao poder masculino vem sendo vencida, mas ainda há fortes barreiras, incluindo a cultural. Até pouco tempo, ter filhos e cuidar do lar eram as funções atribuídas a elas. No mundo moderno e globalizado, essa realidade mudou, mas os resquícios desse passado ainda trazem dificuldades na vida da mulher brasileira. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, fundadora do Cunhã Coletivo Feminista, ONG que trabalha com direitos, cidadania e saúde da mulher desde 1990. Mestra em Sociologia e doutora em Feminismo, Gênero e Mulheres. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Secretária também, muito bem-vinda, bom tê-la aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para mais um bate-papo com todos os ouvintes, telespectadores e telespectadoras da TV Câmara. Secretária, olhar hoje para o espaço que a mulher ocupa na sociedade, é preciso fazer um olhar também de um histórico que a trouxe até essa posição um pouco menos preconceituosa, né? Um pouco de barreiras mais quebradas. É isso mesmo? Exatamente, nós temos o que ter esse olhar conjuntural, histórico, né? Tanto no nosso contexto paraibano, brasileiro, como no mundo todo. E eu acho também, Lael, que um recorte importante da gente fazer, principalmente na nossa história brasileira, é o recorte dessa participação das mulheres brasileiras negras e brancas. A gente vai ter um diferencial aí de como que as mulheres brancas estiveram, por exemplo, no período da escravatura, que estiveram mais confinadas ao espaço doméstico, né? As sinhazinhas, que não circulavam nas ruas, e as mulheres negras, principalmente ali no período de fim da escravatura, que começam a ir para a rua, as escravas de ganho, que começam a batalhar a sua vida e a sua liberdade nas ruas. Então, isso tem uma diferença e, claro, que isso traz repercussões, inclusive, na participação de mulheres brancas e negras hoje na nossa sociedade. Essa batalha que a senhora fala é comum em toda parte do mundo, imagino eu. Há mulheres precisando conquistar espaço na sociedade em toda parte. Nós não podemos generalizar porque há diferenças no mundo oriental, no mundo ocidental. As comunidades tradicionais, por exemplo, indígenas, quilombolas, ciganos e outras etnias, eles vão ter suas particularidades. Mas, de forma geral, nós podemos dizer que esse contexto de diferença de gênero, de desigualdade de gênero, ele faz parte da história universal de homens e mulheres no mundo todo, né? Nos vários países, nos vários contextos. Existe toda uma diferença, uma desigualdade que permeou historicamente essa participação de homens e mulheres na sociedade e essa desigualdade em relação ao gênero feminino. Aqui na nossa sociedade no Brasil, né, as funções de ter filhos e cuidar do lar, até bem pouco tempo eram apenas essas atribuídas às mulheres, né? Se a gente volta para o século passado mesmo, a gente encontra facilmente uma realidade quase que completa dessa maneira, né? Exatamente. Nós vamos ter aí uma divisão em que as mulheres ficaram responsabilizadas, né, pelas atribuições desse mundo considerado privado, do cuidar da casa, do ter filhos, enfim, de tudo que tem a relacionado à reprodução da vida humana, tanto no sentido reprodutivo biológico, como no sentido do reprodutivo das coisas relacionadas à casa, aos bens, né, à comida, aos cuidados com a saúde, aos cuidados com a doença, com a saúde, com os idosos. Então, isso vai estar atribuído às mulheres, enquanto aos homens aquela questão do mundo mais produtivo, né, da participação e da construção de uma vida pública. Isso, de forma geral, nós vamos ter. Agora, é claro que a gente tem algumas diferenciações em relação, por exemplo, a mulheres brancas e negras, né, como eu já coloquei inicialmente, e que isso é preciso ser colocado porque essas mulheres negras, elas estiveram no espaço público,
né? Se você for pegar a história, por exemplo, se você pega os contextos onde a escravidão foi muito forte, como na Bahia, no Rio de Janeiro e mesmo em alguns lugares da Paraíba, você vai ter essas mulheres no mundo público participando nas ruas enquanto as brancas estavam em casa. Agora com funções diferenciadas, né? Com funções diferenciadas, obviamente, e com essa diferenciação, essa desigualdade que vai repercutir até hoje nas diferenças de salário. Né, quando a gente vê hoje mulheres desenvolvendo as mesmas funções que os homens, mas ganhando um valor diferente para aquela função. Ou mesmo essa distorção que nós temos de uma menor participação das mulheres na vida política, por exemplo. Nós ainda temos menos mulheres participando do cenário da vida política partidária, ou mesmo de outros espaços públicos relacionados a serviços, relacionados à gestão. A gente vai detalhar cada ponto desse que a senhora falou, mas antes deixa eu lhe perguntar o seguinte, há fatores a serem atribuídos para essas mulheres terem cansado, talvez, daquelas funções atribuídas a elas, dessa reação feminina que veio do século passado para cá? A gente consegue apontar fatores? Na verdade, as mulheres sempre resistiram. Nós não temos uma história linear de passividade das mulheres. Houve resistência no sentido de participação e não no sentido de de enfrentar uma violência, porque essa desigualdade ela não se deu de forma pacífica. E para isso foram utilizados, vamos dizer, mecanismos, estratégias violentas dos homens em relação às mulheres, como, por exemplo, o estupro. O estupro ele não é um fenômeno recente da nossa sociedade, ele é um fenômeno que data de uma antiguidade. E o estupro é uma forma de violentação, né, do corpo, da sexualidade das mulheres, assim como outras formas de violência. Então, as mulheres reagiram, não foi uma situação pacífica, em que as mulheres aceitaram, obviamente, essa desigualdade, essa dominação, e os homens, e aquilo estava dado naturalmente. Então, existia, vamos dizer, resistência, e a gente sabe de casos de mulheres que foram punidas por resistirem, né? Punidas de diversas formas, ou de forma violenta, ou através da exclusão, ou através, vamos dizer, de serem escanteadas dentro das suas próprias famílias. Nós temos vários exemplos, inclusive no nosso contexto aqui paraibano, por exemplo, quando a gente traz a figura de Anaíde Beiriz, né? Anaíde Beiriz, que é uma paraibana importante, inclusive fez parte do cenário político, né? Pelo relacionamento que ela teve, né? Com um político importante da nossa história. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ser discriminada, ela vai ser humilhada, toda a obra dela foi queimada, né? Porque ela reagiu ao que na época se dizia que deveria ser o comportamento de uma mulher paraibana. Então, houve uma resistência. E claro que essa resistência foi ganhando força quando essas mulheres começaram a se reunir e juntas a enfrentar e a fazer voz na sociedade. O movimento sufragista vai ser um movimento importante em que as mulheres se reuniram, né, e as mulheres brasileiras tiveram uma participação importante, porque esse contexto era internacional. Nós temos a Berta Lutz, né, que foi uma mulher muito importante no sentido que fazer frente, resistir, juntar outras mulheres e dizer, nós queremos ter o direito de votar e ser votada. Houve uma resistência, vamos dizer, em forma unida, coletiva. E quando essas mulheres se reuniram e formaram movimentos, isso passa a ter mais força. Pelo que a senhora fala aí, a gente pode atribuir o aumento da violência contra a mulher a essa vontade dela de ser independente? Foi uma coisa paralela? Exatamente, eu acho que você traz esse ponto, é importante, tem se discutido muito se nós temos um aumento da violência contra a mulher. Nós vamos ter um aumento, sim, porque nós temos, primeiro, um aumento populacional. Nós temos uma população maior, nós temos um aumento populacional, nós temos um aumento da violência como um todo, da violência urbana, de uma violência mais generalizada, e as violências elas se combinam, vamos dizer assim, inclusive as formas como elas acontecem. Agora, esse ponto que você traz no tocante à análise de gênero, ele é fundamental. Na medida em que houve uma reação, na medida em que as mulheres começaram a se colocar de forma, vamos dizer, contundente, no sentido de ocupar o espaço, houve uma reação. Isso não foi pacífico, né? Também houve uma reação no sentido de frear esse avanço da participação feminina. E aí vem as diversas formas de violência. Um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, são em relações, no caso da violência doméstica,
São em relações em que existe um certo código de violência entre o homem e a mulher, e quando a mulher tenta sair daquela relação, se separar, quebrar, então há uma ameaça. E nós atendemos muitas mulheres que estão nesse processo de querer separar, de querer romper e são ameaçadas. Ou seja, há um aumento da violência para que se mantenha aquele status quo que vinha acontecendo, a relação continue daquele jeito. Então, realmente, existe isso. Existem algumas estudiosas já que estudam esse fenômeno, inclusive nos Estados Unidos tem se denominado esse fenômeno de backlash, que é exatamente essa reação, inclusive nos meios de comunicação, tem uma série de matérias, de enfoques que desfavorecem a participação da mulher no sentido de manter aquela situação, né? E claro que isso é dinâmico, porque a cada reação também vem uma ação dos movimentos de mulheres e das mulheres individualmente. A nossa legislação avançou no que diz respeito à tentativa de combater essa violência. A própria Lei Maria da Penha, as delegacias especializadas são mecanismos interessantes que têm ajudado nesse combate? Com certeza, Lael, avançou muito. Avançou em termos do legislativo, em termos do marco legal. O exemplo que você traz da Lei Maria da Penha, ele é fundamental. Ele foi um avanço importantíssimo no sentido do enfrentamento à violência contra a mulher e da cidadania, com uma boa repercussão, inclusive, na mudança de cultura, porque o marco legislativo ele ajudou na mudança de cultura das relações, né, entre homens e mulheres, e assim como tantos outros marcos legais que a gente tem, normativas, portarias, né? Então você vai ver, por exemplo, nesse programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, hoje a gente tem uma determinação de entrega das casas às mulheres, aquelas mulheres que são chefes de família. E isso tem garantido exatamente o direito da mulher de se manter na casa, de criar os seus filhos, já que historicamente a mulher tem tido esse cuidado, né, com a família, com os filhos e com a casa. Então, o marco legal ele avançou sim. E as políticas públicas, como que o exemplo que você traz das delegacias, não só as delegacias, mas tantas outras políticas na área da saúde, na área do emprego e renda, que vieram exatamente a promover a equidade de gênero, que é políticas que vieram a combater, a enfrentar a discriminação e a falta de acesso histórica que as mulheres foram submetidas. Então, esse avanço das políticas públicas ela é fundamental para repercutir na mudança de vida das mulheres brasileiras, paraibanas. A gente quer explorar também mais a mulher no mercado de trabalho e a mulher na política no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, mas na sequência continuamos esse debate. Até já! O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo o espaço da mulher na sociedade atual e as barreiras ainda enfrentadas em busca de respeito e igualdade.
Nossa convidada é a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares. Secretária, queria voltar a esse bloco explorando mais o mercado de trabalho. A gente tem aí uma gravação, um depoimento da Andréia Barros, que é jornalista, empresária, apresentadora de TV, que ela fala um pouco da situação da mulher atual no mercado de trabalho. Vamos assistir e a gente volta comentando. A dificuldade existe, porque o fato de ser mulher gera uma certa desconfiança. E eu acho que isso, vou falar... mas é porque eu acho que na Paraíba isso é um pouquinho mais. Eu acho que aqui as pessoas ainda são muito mais machistas do que no Sudeste, por exemplo. Você tem que provar o tempo todo que você é competente, que você não é só a beleza, você não é só a mulher, você não é só a delicadeza. E você conseguir aplicar uma gestão, não digo feminina, mas uma gestão sua, né? Porque eu sou mulher, então a mulher tem aquelas características dela, de ser mais sensível, de ser mais amável, de ser mais perceptiva, por exemplo, num relacionamento em equipe, numa relação em equipe. E isso é difícil, é difícil. Você tem que provar o tempo todo que você é boa, né? Porque a mulher, infelizmente, ainda tem aquele olhar dos homens de ser menos qualificada, de ser frágil até. Nós avançamos bastante, sabe, com as políticas públicas, enfim. Hoje a lei mais famosa do Brasil é realmente a Lei Maria da Penha, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe, até as pessoas mais humildes sabem que existe essa lei, né? E eu queria saber se existe alguma política pública para incentivar o empreendedorismo das mulheres também. Porque o que a gente vê hoje no mercado, as mulheres estão começando a conquistar também a posição de gerência, a posição de liderança dentro das empresas e também na política. Ainda é pouco, mas é um movimento que está acontecendo. Eu queria saber se ela teria alguma ideia boa para incentivar e fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. Tá aí, muito obrigado, Andréia Barros, pela participação. Eu vou abrir espaço para a senhora responder, mas eu também pontuei um pouco aqui do depoimento dela para a gente também explorar. Sobre essas políticas públicas, secretárias, para incentivar o empreendedorismo, capacitar essas mulheres, o que é que pode ser feito, o que é que vem sendo feito? Então, nós temos políticas locais, um dos exemplos é o Empreender, que é um programa de microcrédito do governo do estado. Nós temos uma lei específica para as mulheres, o Empreender Mulher, onde existe exatamente essa preocupação de identificar as mulheres que estão com negócio, tanto as mulheres como grupos produtivos, grupos mulheres que produzem em cooperativas, em associação, e no caso elas passam exatamente por um acompanhamento, com um plano de gestão, um plano de negócios que é feito, passam por cursos de capacitação, ou seja, um apoio para que as mulheres possam fortalecer o seu potencial produtivo, o seu potencial empreendedor. Quem pode buscar esse financiamento e essas orientações? Essa linha de crédito do Empreender, ele é mais voltado para as mulheres de baixa renda, né, mulheres microempreendedoras, então ele está aberto para qualquer mulher que esteja nesse perfil. E no caso, nós temos também uma linha específica do Empreender Mulher para as mulheres vítimas de violência, que são aquelas mulheres que estão sendo atendidas nos nossos serviços ou nos serviços que compõem a rede estadual de atenção a mulheres em situação de violência. Então, aquela mulher está sendo atendida e ela tem esse desejo de colocar, fortalecer a sua autonomia econômica através de algum negócio, ela tem um acesso diferenciado à linha Empreender Mulher. E temos também alguns programas que são em parceria com o governo federal, como o Pronatec, que é desenvolvido aqui na Paraíba, no caso, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, onde existe exatamente essa formação profissional também para o público de baixa renda. Então, a gente vai ter aí um fortalecimento na questão da qualificação profissional e em cursos profissionalizantes especialmente. E é interessante que mais de 50% das pessoas que participam do Pronatec no contexto nacional são mulheres. A gente vai ter aí um percentual de mais de 55% de mulheres que participam. Então, são linhas
fortalecendo a partir da política pública. O sistema S, SES, Senai também vai ter vários cursos de capacitação e aí com um grande potencial de participação das mulheres. Sebrae também tem feito um trabalho interessante, inclusive de premiação. Todo ano nós participamos, inclusive na comissão julgadora do Prêmio Mulher de Negócios. E aí a gente vai ter premiação daqueles negócios de mulheres e aí vem tanto para categorias de microempreendedoras, projetos comunitários, onde existe para valorizar e incentivar essa participação da mulher. E dialogando com o que a Andrea coloca, é interessante o que ela diz, porque realmente, dependendo da área, inclusive, que se está, então, quando a mulher, por exemplo, está no mercado da moda, ela vai ter uma facilidade maior de participar, né, quando está relacionado ao vestuário, à moda, de forma geral. No caso dela, que já está no ramo voltado da comunicação, a dificuldade vai ser maior, porque a gente vai ter um mercado muito masculino, ainda com a participação muito grande de homens, né, no sentido dos empresários, no sentido daqueles que estão à frente dos negócios. E aí a mulher vai precisar realmente, como ela colocar, dar um esforço maior para ela se impor naquele mercado. E ela fala também a questão de perceber que na Paraíba parece que tem que ser um pouquinho mais, ela diz. Tem essa diferença de região, secretária? Talvez no Nordeste, culturalmente, a mulher precise provar ainda mais que é capaz? Nós temos essa tradição, né, do Nordeste, do cabra da peste, que vem aí da nossa herança relacionada, né, ao cangaço e todo o coronelismo que fez parte da história política do nosso estado e da nossa região Nordeste, que isso teve repercussões nas relações de gênero de forma muito contundente, né, não um sistema só político, ele teve uma repercussão muito forte. O coronel é uma figura muito forte no sentido da repercussão desse machismo nas nossas relações. Agora, eu não diria que isso é uma situação específica da nossa região, nem da nossa Paraíba. A gente vai ter em outras regiões, Centro-Oeste, Sudeste, também tem toda uma cultura muito voltada a essa centralidade do poder, da força masculina, e mesmo no Sudeste a gente vai ter relações de gênero muito marcadas por uma superioridade masculina, ainda por isso. É tanto que a gente vai ter, em termos de violência contra a mulher, o Espírito Santo e a cidade de Vitória, a capital Vitória, é o maior índice de violência contra a mulher. E é no estado do Sudeste. Então, claro que a gente valoriza o depoimento de André, porque a gente imagina o que é que ela passa nesse cotidiano de se constituir como uma mulher profissional, né, nesse mercado, sobretudo, e sabemos que é difícil, sim, para a mulher paraibana conquistar esse espaço e lutar para vencer essa discriminação. Mas eu acho que nós vivemos uma situação muito parecida com outros estados do Nordeste e do nosso país. Salários mais baixos ainda é uma realidade para as mulheres? Ainda é uma realidade. É uma realidade o salário ser mais baixo em empresas, tanto empresas privadas, né? Porque na empresa pública, no serviço público, a gente vai ter os concursos e a gente vai ter um outro tipo de situação. Mas na empresa privada, a gente vai ter isso de forma muito forte. E outra questão que ela traz, que não é relacionada diretamente ao valor, ao benefício, mas é relacionada ao acesso, que é exatamente a mulher ter mais dificuldade de se estabelecer. É como se ela tivesse que passar por mais provas para provar que ela vai ter competência, que o negócio dela será bem sucedido, que ela pode ter uma linha de crédito, que ela vai ter... Então, para isso, inclusive, nós temos hoje também crédito voltado para as mulheres, sobretudo as mulheres rurais. Então, tem uma linha de crédito também do governo federal que prioriza mulheres que estão no mercado, no pequeno negócio. E a gente vai ter uma grande percentual, a maioria, né, a linha não é específica para mulheres, mas a grande maioria, 58% que acessa também são mulheres. Você vai ter, por exemplo, a questão do artesanato paraibano. Você vai no salão, né, de artesanato, a maioria dali, quase, vou dizer, mais de 80% são mulheres que estão ali participando, vendendo. Então, a gente tem um potencial produtivo muito grande. As mulheres, na verdade, sempre trabalharam muito, né? Muito, sem um potencial produtivo de trabalho, de força, de empreendedorismo, mas a falta de acesso e essa questão de ter ficado mais em casa dificultou ocupar esse espaço. Mas estamos aí e as mulheres são muito competitivas, né, no mercado. Vamos falar da mulher na política agora, secretária. A gente tem participação da jornalista da TV Câmara, Raíssa Cruz. Vamos ver. Diante de tantas conquistas, eu queria que a secretária fizesse uma análise da figura da mulher no cenário político atual. A mulher no cenário político atual, secretária, a gente percebe ainda uma participação discreta, eu imagino, se a gente tirar pela própria Câmara de Vereadores, pela própria Assembleia, nacionalmente também. Como é que a senhora faz essa análise?
Exatamente, a gente teve um avanço, né? Quando eu inclusive fiz uma referência à luta, ao movimento sufragista e à luta pelo direito a votar e ser votada, que aí já conta de 1930, né? 1936, e a gente vai ver que essa participação é muito discreta, né? Em termos numéricos, em termos quantitativos, a gente ainda não conseguiu alargar essa porta, é como se a porta de entrada para a política é muito estreita para as mulheres. A cobrança que se faz em relação à mulher na participação, ela é muito maior do que em relação aos homens, né? Inclusive, quando são as mulheres que estão competindo, que estão candidatas, se avalia a partir de outros critérios, inclusive a beleza, a roupa, né? Se é uma mulher pública, a gente tem inclusive o caso da nossa própria presidenta, quando ela vai tomar posse, quando ela vai no evento público, no dia seguinte a grande repercussão é a roupa que ela estava usando, era o modelo que ela estava usando. Dificilmente isso acontece quando o político é um homem. Não se avalia a roupa, isso não é o critério importante. Então, ainda é uma volta a esse lugar da mulher relacionado à beleza, relacionada a essa naturalização de que a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que ser, antes de tudo, a fragilidade, né? E não o potencial e a competência dela para exercer o cargo. Isso tudo são fatores que dificultam a participação das mulheres. E a própria questão dos partidos políticos. Nós temos hoje um consenso sobre as cotas, né? 30% de cotas. Isso já foi criado como um mecanismo afirmativo, uma política afirmativa para reparar essa falta de acesso. Mas vem sendo bem usado, secretária, ou preenche-se ali os 30% meio para cumprir tabela, com qualquer nome que não vão investir de fato numa campanha? Exatamente, um dos grandes problemas é esse, né? Na maioria dos partidos não existe esse fomento à participação da mulher e destinando inclusive um apoio substancial para que a mulher seja eleita. E isso é um dos princípios, um dos pontos que está sendo rediscutido na reforma política. Nós só vamos ter uma equidade de participação no mundo político, inclusive pensando isso dentro da reforma política. Porque muitas vezes as mulheres entram para compor essa cota, mas elas não estão efetivamente sendo consideradas competentes. E isso dificulta, além de todo esse preconceito, essa discriminação que ela já tem dentro do próprio eleitorado. Né? E nós temos, inclusive, fenômenos de mulheres votando em homens e não votando nas próprias mulheres. Agora, nós não podemos desconsiderar, a gente tem um aspecto aí quantitativo que é lamentável, né? Porque nós temos e a gente vê hoje, nós temos a Assembleia Legislativa, que acabou de fazer, né, a sua eleição e renovação do mandato, nós tivemos uma diminuição, né, do número de mulheres participando, mas nós vamos ter também mulheres com bastante potencial para estar representando as mulheres e a luta das mulheres e as lutas em gerais da população no âmbito político, tanto na Paraíba como no contexto nacional. Então, nós vamos ter nomes que se destacam e que dão grande contribuição a partir do seu olhar e da sua forma de fazer a política. E isso é muito importante, né? Porque aí estamos demarcando a história e estamos efetivamente dando nossa contribuição. Agora, a ampliação, com certeza, ela precisa acontecer. Secretária, a gente tem 2 minutinhos só, mas eu preciso pedir à senhora um conceito, que eu vejo sempre nas redes sociais muita confusão a respeito do que é feminismo e o quanto esse feminismo foi importante nessas conquistas. Queria que a senhora conseguisse resumir para a gente. Daria um programa inteiro, mas a gente tem 2 minutos. Com certeza, Lael. Com tanto debate sobre feminismo, daria muito pano para manga para a gente discutir. Mas, de fato, o feminismo ele é uma prática política, uma forma de organização das mulheres, que a gente poderia resumir em movimento, né, em movimento, em coletivo, em construção conjunta para enfrentar essas barreiras que as mulheres tiveram na sociedade, que seria aquela coisa, uma andorinha só não faz verão, então mulheres juntas, buscando seu espaço, e o nome que se dá político a isso é feminismo, mas é também uma forma de produção de conhecimento, né? Nós temos muitos estudos, nós temos linhas de pesquisa, que inclusive gerou uma categoria teórica e política importante, que é o gênero, né, que hoje todo mundo conhece, que vem dessa formulação dos movimentos de mulheres e do feminismo. Então, eu acho que o feminismo é exatamente o feminino organizado. Essa luta contra essa intolerância, contra essa violência organizada. O que, para combater, inclusive, um chavão que existe na sociedade, que não é algo contra os homens. Não é uma organização contra os homens, é uma organização a favor das mulheres e por essa equidade, essa igualdade entre homens e mulheres. Isso é o feminismo. Agora, é importante dizer que também um modo de vida pessoal que as mulheres adotam para viver no seu dia a dia, nas suas relações. É uma prática política, no momento que se organiza, e é também uma forma de produção de conhecimento e de construção de saberes na nossa cultura.
A senhora já fica convidada para voltar aqui para a gente explorar mais sobre feminismo, explicar mais detalhadamente. Muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Lael, a TV Câmara, estou à disposição. Temos muitos temas para discutir, né, no tocante à participação das mulheres e também ao feminismo. A gente agradece. O Câmara Debate desta semana termina aqui, mas pela internet a gente está sempre em contato. Na nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara JP, é possível rever este e outros programas, deixar comentários, sugestão de pautas. A gente espera você lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.